são as mulheres que Sorriso tem na Câmara de Vereadores, né? Então, com esse mote na entrevista, bem-vindas aqui. Começo pela minha esquerda, vereadora Silvana, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Milena, toda a equipe aqui da Rádio Sorriso. Bom dia, vereadora Jane, todos que nos acompanham aí em suas casas também, o nosso bom dia. Obrigada. E vereadora Jane de la Libera, bom dia. Bom dia Marlene, Milena, em seu nome cumprimento toda a equipe da Rádio Sorriso, o Maninho e todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, a voz do povo. Muito bem, vamos começar falando da mulher na política, podemos? Como é que está hoje o sentimento de vocês duas que são as representantes? A gente teve até na última gestão, era só a vereadora Jane, salvo engano, de mulher na Câmara, né? Agora temos a vereadora Silvana também, e eu gostaria que vocês falassem um pouco como é que está essa representatividade, não só Sorriso, mas caso tenham também mais detalhes no Brasil, como é que está no geral mulheres na política nesse país? Na verdade, Marlene, a gente percebe que ainda temos que avançar muito nesse sentido, né? Uhum. A participação da mulher nesses espaços de poder, de decisão, né? Esses espaços de decisão, é onde se pensa todas as políticas públicas da cidade. Eu estava agora atendendo uma mãe lá e falando para ela, é nesses espaços a gente precisa ocupar, porque essa visão, o dia a dia da mulher, ela é diferente dos homens, né? Então, a gente, junto com os homens, pode pensar de forma muito mais ampla as políticas públicas. E ainda é muito baixa, né, Marlene? Quando você pega a deputada federal de 8, nós tivemos a Coronel Fernanda eleita, em né? Mato Grosso. Isso, agora tem a suplente, a Gisela, né? Mas deputada estadual, somente a Janaína Riva, de 24. Uma deputada. Então, como que a gente vai dizer que há um equilíbrio, né? Uma mulher lá nos representando na Assembleia. Aqui na Câmara de Vereadores, nós temos mais 2 mulheres hoje, mas as eleitoras mulheres, mais da metade dos eleitores são mulheres. Em Sorriso. Em Sorriso. E a gente consegue eleger só 2 vereadoras. Números, né? A pensar, né? Precisamos tínhamos bastante candidatas preparadas, né? Com conhecimento, que vivem o dia a dia lá nos bairros, que sabem o que o município precisa. Então, assim, a gente percebe que ainda é bem reduzido esse número, né? Nas secretarias, a gente vem acompanhando que há um avanço dentro dos espaços aí nas secretarias municipais, públicos, né? Só que ainda não chegamos à metade, né? Não é 50-50, não como é 50-50. De repente poderia ou deveria, talvez, para termos uma condição de discussão no mesmo nível, em nível de igualdade. E muda, né? A gente vê, né, Jane, que muda essa visão da mulher, a forma da mulher agir, tomar as decisões, enxergar amplamente as situações aí, é diferente dos homens. E é aquilo que a gente sempre coloca. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas ali, num equilíbrio, a gente consegue, eu vejo que avançar muito mais. Até pelo olhar para o que é prioridade, vereadora. Quer contribuir com a fala também nesse sentido? Verdade, Marlene. Hoje nós temos 142 municípios no Mato Grosso e nós temos 230 vereadoras. Então, a gente vê. Vamos voltar para o nosso município. Esse ano de 2024, nós tivemos um grande avanço. Nós tivemos mulheres aí que pegaram... Várias mulheres que pegaram 600, 500, 400, votos, 700 votos. E isso foi muito bom para Sorriso. Porque o que falta é a gente, eu falo assim, que é dar segurança. Porque muitas mulheres, elas, o que acontece? Quando você chega num nível que você está ali num cargo de poder... Você sofre bastante consequências. E isso, muitas vezes, assusta as outras mulheres. E nós devemos o quê? Ser persistente, resiliente e enfrentar esses problemas. Por quê? Para que aquelas que venham atrás de nós não desistam. E eu vejo que em 2024 eu gravei pedindo voto para as vereadoras, independente de partido. Então, nós temos que trabalhar a mulher na política, dar sustentabilidade, porque nós temos leis que nos garantem que não há um partido que possa ter
Um exemplo, nós temos que ter 12 candidatos em um partido. Sim. A nossa lei nos garante que nenhum candidato poderá ser vereador na lei brasileira se não tiver 30% de mulheres. Na chapa, no caso. Chapa. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos libertar essas mulheres. Você quer sair numa chapa para ter um emprego ou você quer disputar para você cumprir um propósito na sociedade? E nós temos mulheres capacitadas. Marlene Sorriso tem muitas mulheres capacitadas. Nós temos mulheres aí como a Fran, a Adriana Tavares, a Leila, do Hospital Regional, que pegaram uma grande expressiva votação expressiva. O que falta é só nós trabalharmos a mulher na política, que eu acho que falta muito, então eu acho que é um trabalho que nós devemos fazer. A gente já viu situações, ela citou essa questão, até tinha notado aqui da cota, né, dentro da chapa masculino-feminino, que gerou até ações, não é, da própria Justiça Eleitoral, fiscalizando ações contra candidatos que fizeram uma tapeação ali para dizer que tinha. Só para cumprir tabela, digamos assim. Cumprir tabela, porque Exatamente. Precisava cumprir a lei para ele poder ser o candidato, ele tinha que ter uma mulher lá. Não precisamos disso, né? Como a vereadora colocou aqui, tem qualidade suficiente, basta talvez avançar, mas pelo que eu entendi da fala da vereadora Jane, o fato de essas mulheres terem tido números de votos mais expressivos e estarem aí de fato na disputa, significa que estão também perdendo esse receio, esse medo de entrar num universo masculino, não é? Como em tantas outras profissões, né? Se a gente fosse botar isso no papel, nem nós estaríamos aqui, né? Pela vontade de muitas pessoas, né? Mulheres não estaríamos, provavelmente. Né? Porém, né? A gente precisa olhar com esses olhos que a vereadora Silvana colocou. Ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém. Um cérebro masculino, um cérebro feminino. A diferença está no detalhe, talvez na sutileza de enxergar as prioridades. E quando nós falamos de políticas públicas, como representantes aqui da nossa comunidade, como as senhoras enxergam isso? Estamos olhando para as mulheres, de fato, dentro das políticas ofertadas em Sorriso, na visão de vocês? Marlene, na minha visão, nós estamos engatinhando. Porque, na minha visão, a política pública, ela é a prevenção. Hoje nós passamos a fazer uma visita na Casa do Aconchego e eu estava trocando umas palavras com a psicóloga Andréia. Então, para mim, a política pública, ela é prevenção. E nós viemos de muito tempo curando a ferida. Então, enquanto você cura a ferida, você não trabalha a prevenção. Então, o nosso município ele ainda é bastante carente, mas eu vejo que com a criação da Secretaria da Mulher, nós precisamos voltar. Cuidar da política pública preventiva. Criar esse vínculo conosco e com a sociedade, a comunidade lá no bairro. Por quê? Porque parece que muitas vezes nós vivemos numa bolha. Eu aqui e a comunidade lá. A propaganda aqui e a necessidade lá. Então, nós precisamos partir, sair da nossa bolha e ir até lá na comunidade. Pesquisar, conversar, criar um vínculo de dar credibilidade para que as pessoas possam nos dizer, olha, a política pública de vocês não funciona. Então, eu acho que nós estamos num começo, caminhando uma gestão, onde nós temos esse desejo de trabalhar as políticas públicas com resultado, saindo da bolha. O que eu vejo assim, Marlene, quando a gente fala de mulher, né, é pensar em todas as situações. Como, por exemplo, agora eu saí de uma reunião em relação a mães com crianças com necessidades especiais. O sofrimento que essas mulheres passam no nosso município, quando elas não conseguem o atendimento para os filhos. Pessoas que estão lá 2, 3 anos aguardando vaga com fono, com psicopedagoga, enfim. E essa mulher num sofrimento muito grande, que ela se perde enquanto mãe, ela está dedicando 100% da sua vida para aquele filho que naquele momento, né, está precisando. Sim, é a prioridade dela. É a prioridade. Então, assim, quando nós não ofertamos as políticas públicas, que é o básico
para conseguir trazer o desenvolvimento necessário para essa criança, a gente afeta uma família inteira. Sim. E muitas vezes acontece uma desestrutura tão grande dentro dos lares que muitos homens, eles acabam largando dessas mulheres e deixando as mulheres sozinhas. Fica mais difícil. Essa é a realidade que nós temos no nosso país e vamos falando da nossa cidade. Quando a gente pensa que uma mulher não consegue fazer a sua mamografia, ter o resultado logo, voltar para ginecologista, fazer os seus exames preventivos, como a Jane falou, no tempo hábil, também é uma falha na política pública em prol de todas as pessoas, mas falando das mulheres, né, que trazem ali já uma diferença nessas questões de problemas de útero, tantas situações que a mulher é diferente. Verdade. E a gente não consegue avançar muitas vezes nisso, né? A gente tem cobrado, a gente tem mostrado as possibilidades e as reais necessidades desse município. É onde a gente fala das prioridades. Perfeito. Né? Qual é a política, o resultado do nosso investimento, o impacto que dá lá na vida da pessoa, da mulher em si, Então, no caso. quando a gente anda nos bairros, que eu e a Jane, a gente gosta muito de estar nos bairros, nos distritos, em todas... A gente sente essa dor dessas mulheres, sabe? Que vivem no dia a dia muitas necessidades. Não podem trabalhar por questões de ter o filho, né, com alguma situação ali que depende só dela. Não tem creche o dia inteiro. Então, são N situações que envolvem a vida de uma mulher. Perfeito. Muitas vezes ficam invisíveis. Semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, ouvindo mulheres. E vamos ouvi-las. Até o final deste mês aí, ou pelo menos uns 15 dias, a gente vai chamar aqui mulheres que, de alguma forma, a gente precisa ouvir de fato, tá? Eu vou pedir às vereadoras aqui que agora... compartilhem um pouco com a gente da experiência no nível pessoal, porém voltado à comunidade. Porque quando a gente entra na comunicação, a gente tem o sonho de fazer uma diferença. Na política, eu tenho certeza que esse sonho é multiplicado, né? Em relação às outras pessoas, fazer a diferença no mundo. A gente quer um mundo melhor para todos e etc. E às vezes você vê o resultado que não é aquilo que espera. A gente até falava aqui nos bastidores de situações que dá para dizer pontuais, mas infelizmente quando a pontualidade é constante, né? Entra num nível que não dá para fingir que não se está vendo. Mãezinha que chora porque bebê está no colo e não consegue acesso a um exame simples. Mãezinha que vai no posto de saúde às 3, 4 da manhã para conseguir uma ficha de consulta. Saúde, para mim, é uma pauta bastante prioritária, porque não tem como viver sem, né? Há pouco a gente ouviu há pouco aqui uma nefrologista dizendo, né, que nós temos que ser a prioridade do nosso cuidado, porque sem saúde faz o quê? Como vereadoras, como é que chega para vocês isso? Como é que vocês se sentem diante de situações que às vezes você fala e continuamos recebendo as mesmas situações aí? A gente se sente, às vezes, impotente e muito triste, né? Marlene, assim, ó, eu desde muito cedo na minha vida, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Na escola sempre eu era líder de classe, trabalhava na catequese, enfim. Sempre procurei, assim, estar no meio de pessoas e ajudando pessoas. Eu era muito nova ali em Santa Carmen, eu fazia parte de Conselho da Saúde, que eu lembro até hoje, nós indo de Kombi para Sinop, numa reunião grande de um conselho que teve, e eu acho que eu tinha 16, 17 anos. Uma liderança nata que está com a gente, não tem como fugir dela, né? Eu gostei de trabalhar com pessoas. Aonde eu estive, assim, como professora, como coordenadora, depois na Secretaria de Educação, sempre buscando ter esse olhar de alguma forma ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, sabe? A terem o básico funcionando, né? Porque muitas pessoas, elas dependem exclusivamente da prefeitura, no sentido de saúde e educação, né? Quando a gente fala. Não tem como comprar esse serviço. Isso, é não muito tem. caro, então não é todo mundo que pode ter um plano de saúde. Perfeito. Aqui Sorriso tem emprego, a gente sempre diz, é uma cidade de oportunidades, porém, é uma cidade que quem ganha aí 2 mil, 3 mil reais e paga aluguel, não dá. O que sobra para viver? O custo de vida é altíssimo, né? É essa pergunta que a gente faz lá na ponta, né? Então, eu sempre tive essa vontade. Fiz faculdade na área da educação, agora estou me formando na área de serviço social, a qual eu gosto muito mesmo de entender toda essa situação e sempre analisar o orçamento do município, o que ele pode fazer na vida das pessoas.
E eu sempre cito o exemplo do carnaval, para vocês terem uma ideia que quando a prefeitura quer, ela consegue direcionar recursos, porque todos são sabedores e por anos escutam prefeitos dizendo assim: tiramos o dinheiro do carnaval para investir na saúde. Tiramos o dinheiro do... Ué, carnaval é cultura, Nossa, né? Esse dinheiro então, do carnaval se multiplicou muitas vezes, multiplica, né? E às vezes não estava nem no orçamento. Não tinha, nem existia. E a população sendo enganada. Porque então, daí tem momentos que eles dizem assim: não, mas vocês têm que entender que tem um dinheiro para isso e não tem para aquilo. Ué, mas então no carnaval tiraram da cultura e botaram na saúde. O que eu quero dizer que quando você tem prioridades e você quer mexer nessas rubricas, é só mandar para a Câmara e a Câmara consegue alterar. Vocês vão analisar e aprovar, se for o caso. As prioridades. Então, quando você tem a vontade de resolver o problema na vida das pessoas, num coletivo, e não pensar em meia dúzia nessa cidade, é isso que eu acredito e é isso que me angustia às vezes. Na política, né, Jane? A gente discute muito isso. O quanto a gente percebe que há recurso para situações que gasta naquele momento, passou aquilo ali, não fica nada na vida das pessoas, né? E aí você vê que a gente está recebendo aqui reclamações de pessoas que não têm exame de sangue básico. 2 anos sem reumatologista, para quem tem fibromialgia, por exemplo, uma senhora mandou aqui. Outra esperando desde 2024, ginecologista. Pensa. Até tu passa para nós, Marlene, esses contatos, porque hoje também tem a Faculdade Atenas, que está com profissionais aí auxiliando o município nesses atendimentos, né? De repente consegue que, aliás, encaminhar, encaixar. Excelente trabalho que a faculdade também vem fazendo junto ao município. Então é isso, Marlene. A sua pergunta era como que a gente se sente em receber tudo isso. É como eu digo, esse olhar, eu acho, por a gente ser mulher, esse olhar mais sensível a todos esses problemas, isso eu não consigo, na minha vida, passar despercebido. Isso eu abraço com a Jane também, eu vejo que tem essa pegada de abraçar e querer resolver tudo isso, a gente sofre junto com a população. E a gente se angustia, né? Nós sabemos que nós não vamos resolver o problema de todas as pessoas, mas a gente luta, a gente grita, a gente corre atrás para tentar pelo menos amenizar, né, Jane? Fazer com que o serviço funcione. Porque eu quero chegar num ponto de poder ver, Marlene, que a pessoa, para conseguir um exame, ela não precise nem procurar um vereador. Lá na ponta, a saúde funcionando e sem todos terem atendimento de igual para igual. Já pensou? É isso. É o que precisa. Correto. Na verdade, é o prometido e muitas vezes é o que chega para nós aqui como se fosse a nossa realidade. Porém, né? Exatamente. O feedback do povo é outro. Vereadora Jane. É isso mesmo, sabe, Marlene? O que está faltando, às vezes, é nós ouvir o clamor lá do cidadão. Eu falo assim, porque hoje nós temos lei, tem uma lei de minha autoria de 2011, onde toda mulher aos 40 anos tem direito a fazer um check-up, tudo, para ter uma saúde perfeita, que é uma prevenção. Certo. Então, nós temos lei que o câncer tem que ser atendido 30 dias e muitas vezes atendemos uma pessoa que já não tem mais o que fazer. Então, acredito assim que o que falta é um planejamento na saúde. E hoje, o que eu sinto? Que nós temos várias secretarias, Marlene, que funcionam muito bem. Eu vejo por um problema que nós tínhamos no passado, há 3 anos atrás, que nós chegamos a ter 700, quase 800 crianças autistas esperando para fazer triagem. Já pensou? E a gente conseguiu o dinheiro. Porque o nosso problema, Marlene, do município de Sorriso, não é financeiro. O nosso problema é gestão. Planejamento e gestão. Aí o que acontece? Agora, há pouco tempo que foi feito esse convênio. Então, eu vejo assim, nós temos muitas pessoas, Marlene, nós temos um município que nós somos capacitados. Nós temos servidores nesse município capacitados para fazer qualquer município andar. E o que acontece? Muitas vezes o poste, ele mija no cachorro. Por quê? Você coloca uma pessoa lá para mandar num técnico. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de trabalhar com pessoas que são menos... As pessoas que para trabalhar comigo, eles têm que ser e são. Os meus assessores, eles são muito mais inteligentes que eu.
Bem qualificados. Qualificados. Perfeito. Por quê? Porque nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. E hoje nós estamos desacreditados. Porque hoje, Marlene, nós estamos tendo o resultado de um caos que se causou lá há 4 anos atrás. Quando nesse município se desviou milhões na saúde. Então, nós viemos tendo as consequências. Perfeito. E se nós não sentarmos numa mesa com o prefeito que tem a vontade e o desejo que as coisas aconteçam, que é esse, o desejo do nosso prefeito, do Alei, e nós, vereadores, mostrar para ele, junto com o secretário de saúde, olha, prefeito, aqui não está andando, a partir do mês que vem, partiremos para audiências públicas para o município. E eu tenho certeza que essa rádio vai expor tudo que a sociedade está vendo. Por quê? Porque aí, quem sabe, se toma providência. Por quê? O prefeito, ele não sabe de todas as coisas. Porque muitas vezes, se o secretário da saúde vem aqui e diz que está tudo certo, o laboratório está tudo credenciado, e você recebe 20 mensagens dizendo que não tem, porque não tem. Eu estou com criança que é caso prioritário, que nasceu com doenças que tem que ter protocolo, e os exames foram marcados para o final do mês. Aí eu pergunto, o prefeito não sabe disso e nem tem dever de saber. Por quê? Agora, aquele secretário que ele colocou lá, ele precisa dar uma resposta. Então, a Câmara de Vereadores, Marlene, tomou uma conduta essa semana e acredito que até o dia 14, dia 13, o secretário vai estar dentro da Câmara, juntamente com o prefeito e com o vice-prefeito, para esclarecer. E se não resolver o problema, nós iremos partir para fazer audiências públicas nos bairros e mostrar a dura realidade do que está se vivendo. Mostrar o que a Secretaria de Saúde vem fazendo. Porque eu vejo assim, ó, nós temos tanta gente competente lá dentro que é só deixar. Eu sempre falo assim, Marlene, nós temos uma equipe de servidor efetivo nesse município que, se os políticos não atrapalhar eles tocam a cidade e as coisas acontecem. E eu desafio, porque eu trabalho nesse município há 33 anos e conheço a alma e o desejo dos nossos servidores efetivos de fazer as coisas acontecer. Mas aí arruma uma pessoa que às vezes cai de um caminhão e fica meio perdido para mandar em técnico. Em técnico não se manda, em técnico se busca orientação. Então eu vejo que o problema da saúde nosso hoje está se agravando, porque não se ouve os técnicos. Perfeito. E eu te digo, Marlene, se nós não tomar uma providência, a saúde vai colapsar. E não adianta ficar cobrando o Estado quando não se faz o dever de casa. Mas eu acredito no Alei, eu acredito que ele está vendo isso e nós estaremos sentadas com o secretário em breve. Ele vai voltar de férias. Vereadora Silvana. Parabéns, aliás, né? Obrigada, Marlene. Nós recebemos a nossa procuradora nacional do Brasil, que esteve na nossa posse e deu uma notícia maravilhosa, que já tinha 1 milhão na conta da prefeitura para poder ajudar, para aumentar as demandas do IMAPA, que já vem atendendo as nossas crianças, e muito tempo o IMAPA e o SER faz um trabalho grandioso com as nossas crianças. Só parabenizar na pessoa do Gercílio, do Dr. Paulo, de toda aquela equipe maravilhosa que fazem pelas nossas crianças. Então, agradecer à Coronel Fernanda, que nos deu esse 1 milhão e dará mais 1 milhão, que a gente também precisa pedir e agradecer. Então, está aqui em nome de toda a população e da Câmara de Vereadores, eu quero agradecer e dizer também do trabalho que a gente precisa orientar, Marlene, esses nossos idosos, que eles procurem o correio, porque tem muita gente que ainda não procurou para pedir aquele negócio lá dos descontos da aposentadoria. Porque terminando essa investigação, provavelmente voltem a descontar, porque só está suspenso. Então foi um alerta que ela nos deu ontem também lá, deu uma aula lá para nós, né, Silvana? Então, e nós também vamos começar a divulgar isso para que os idosos procurem o correio, procurem o CRAS. A nossa primeira-dama também se colocou à disposição para ajudar, para que façam lá, para ver se eles têm dinheiro a receber, para devolver aquilo que foi descontado deles. Então a gente vai estar fazendo esse trabalho também. Dizer, Marlene,
da minha satisfação de estar aqui como vereadora pelo 4º mandato e dizer para a sociedade de Sorriso: eu vejo o que vocês estão passando referente à saúde. Nós temos muita secretaria que está dando orgulho para o prefeito, que é a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Segurança, a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Educação. Temos problema, mas temos vários diálogos para resolver. E nós sabemos o que está acontecendo na gestão da Secretaria de Saúde. Quero dizer para você, cidadão, que a Câmara chamou o secretário e que nós vamos ter esse diálogo com ele, e se não der certo, nós iremos para os bairros, mas que vocês, eu dou a minha palavra, nós iremos mostrar para o executivo, para o prefeito e para o vice-prefeito o clamor de vocês, porque o povo cobra dos vereadores. E eu sonho, Marlene, o meu maior sonho nesse município é saber que o cidadão seja atendido lá na ponta. Muito bem. E que ele não precise procurar um político, porque o político, ele é para trabalhar por um todo, ele é para fiscalizar. E ultimamente nós não temos nem tempo de fiscalizar, de tanta gente procurando, gritando, pedindo ajuda. E eu falo assim, Marlene, tem pacientes que eles vão 10, 15, 20 vezes no UPA. Aí eu pergunto para você, depois de 20 vezes, ele vira uma alta complexidade, solicitando uma vaga na alta complexidade, muitas vezes de UTI. É muito mais caro e que às vezes já piorou muito. Não tem cura. Então, nós chegamos num momento que não tem mais o que dialogar. Então, nós vamos ter essa última conversa com o secretário e eu tenho certeza, ou de uma forma ou de outra, nós iremos achar um caminho, porque eu sei aonde está o gargalo, eu sei onde o povo está gritando, e vocês também sabem aí para as milhares de mensagens que vocês recebem no meio da semana. Então, sou grata à Defensoria Pública, o que faz pelos nossos pacientes, o Ministério Público, o Judiciário, todos empenhados em ajudar a resolver o problema da saúde. Agora, nós precisamos saber, o secretário quer? Então, que chame e diga, aqui não dá, aqui não tem, que nós vamos juntos. Somos parceiros para ajudar. E não é nada pessoal, porque eu não sei nem de onde que ele veio. Agora, a gente precisa dar uma resposta para a sociedade que clama por isso. Muito bem, vereadora Jane. Olha, a gente acompanhou aí a apresentação do último quadrimestre, né, do ano passado. Lá citaram mais de 25% de orçamento direcionado à saúde. Daí diz que está acima da obrigação, porque é 15% que diz a Constituição. Porém, com 25% de um orçamento bilionário que fechou ano passado aqui em Sorriso, a gente vê esse resultado na realidade, né? Tem que Marlene, analisar. nós fechamos o ano arrecadando 1 bilhão e 73 milhões de reais. É dinheiro, né? Foi o que foi arrecadado apresentado no passado, como né? arrecadação. Algumas contas que a gente faz é como se cada cidadão do município, só na saúde, cada um pudesse gastar em torno de 4 mil por ano. Cada cidadão, né? Contando criança, adulto e todo mundo. Né? Como se todo cidadão que morasse aqui tivesse lá um cheque para gastar no de ano 4 mil reais. Saúde, né? Enfim, então são alguns questionamentos que a gente faz, é muito sério mesmo, né? Mas voltando ao que a Jane falou, tem crescido muito a demanda mesmo na Câmara, para nós vereadores, tanto atendimento lá na Câmara, por telefone, nos bairros nos chamando, e é esse o nosso papel. É estar ouvindo, é ser o porta-voz dessa sociedade. Nós queremos continuar recebendo vocês em todos os sentidos, trazendo ideias para nós, trazendo sugestões, trazendo essas reclamações, porque é assim que a gente vai avançar, né? Por isso foi criado também agora, ontem de noite foi dado posse, a Procuradoria da Mulher. Dentro da Câmara, esse espaço de receber e acolher todos os tipos de denúncias em relação a políticas voltadas às mulheres, né? Esse é o espaço que a Jane é a procuradora, eu e o Adir também fizemos parte. Então, toda essa questão de defender também projetos de lei que garantam mais direitos, proteção às mulheres, né? Fortalecer a participação feminina na política. Enfim, várias situações nós estamos lá para acolher. Nossos gabinetes, que às vezes a gente não está lá, está numa reunião fora, mas nossos gabinetes estão lá. Das 7 a 1, todos vocês podem nos procurar. Tem as redes sociais em que a gente tem aí Instagram, Facebook, né? Nossos telefones são públicos também, que vocês possam trazer, né? Por isso que
Às vezes tem gente que fala assim, mas vereador não faz nada. A gente precisa cada vez ter mais clareza, né, Marlene? O nosso papel qual é o trabalho de um vereador? É fiscalizar, é gritar, é articular essas políticas para que elas aconteçam, é cobrar, é fazer essa... dentro das secretarias também, tentar articular uma secretaria com a outra, né? Levar os problemas. Mas a caneta quem tem lá no final é o prefeito. É o executivo. Né? É o executivo. Toda essa situação que a Jane falou. A gente entende que o prefeito ele tem que nomear os secretários, cada secretário tem a sua responsabilidade, mas o que tem a responsabilidade sobre todos esses secretários é o prefeito. E responde então, solidariamente de alguma forma. Né? Nós estamos mostrando, estamos trazendo toda a situação da saúde. Se não tiver melhorias aí, é uma decisão do prefeito. Ele tem que bater na mesa e dizer o problema é nosso e nós vamos resolver. É aquela pergunta que a gente faz. Querem resolver, de fato? Tem formas, né? Não é problema financeiro, como já foi dito aqui, há um orçamento gigantesco que a gente está vendo uma questão de gestão. E isso reflete no prefeito. Ele, querendo ou não, ele é o corresponsável de ter colocado o secretário ali. Então, nós precisamos de atitude. Não dá mais para esperar. São várias situações gritantes mesmo. Então, pessoal, nos procurem. A gente está à disposição, né? Somos em 2 mulheres, mas temos os homens lá também para atender, né? E a gente precisa que chegue cada vez mais todos esses problemas para nós. Perfeito, é importantíssimo. Meninas, eu gostaria de falar só de coisas boas, né? Ainda teria uma pauta para mais 2 horas de conversa de situações que envolvem as mulheres. Mas, como a gente tem mais entrevista e eu sei que vocês têm vossos compromissos também, a porta está sempre aberta aqui, queremos parabenizá-las, né? Em vosso nome a todas as mulheres que já enxergam a política como um meio de transformar o mundo e deixar ele do jeito ideal que a gente gostaria, ou mais perto desse ideal possível, né? E eu sei que isso está no coração de vocês também. Então, contem conosco para avançar nesses ideais que são em prol da nossa comunidade sempre. E eu vou pedir que vocês deixem o seu recado para as mulheres, para a gente fechar, então. Isso mesmo. Então, Marlene, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Nós temos, sim, coisas boas também que acontecem. Sim, com certeza. Né? Mulheres que todos os dias aí, mulheres empreendedoras, eu falo, temos um projeto de lei nosso, inclusive, de realizar todo ano a Feira da Mulher Empreendedora, né? Teremos agora dia 21 essa feira, onde várias mulheres já se viram com os seus próprios negócios, né? Quando a gente anda nessa cidade, em vários comércios, a gente vê mulheres à frente dos comércios. Então, o lugar da mulher é onde ela quiser. Ela, de fato, tem condições de estar onde ela quiser. Nós temos mulheres em cima das patrolas do município, em cima de caminhões do lixo. Nós temos mulheres ocupando diversos espaços mesmo, e com capacidade, né? Sim. Então, é isso. Muito obrigada pelo espaço. Que tenhamos todos os dias aí... como parabenizar essas mulheres, porque o Dia da Mulher ele é todo dia, mas em especial nesse mês de março, já fica aí o nosso abraço a todas as mulheres de Sorriso. Obrigada, vereadora. Vereadora Jane também. Também quero aqui externar o meu abraço a todas as mulheres sorrisenses e dizer, Marlene, que eu sonho um dia que nós possamos ser igual à Islândia, que ela foi governada por uma mulher de 1980 a 1996 e que lá na Islândia tem mais de 400 e poucos mil habitantes e tem 51% de homem e 40 e poucos de mulher. E a maior número de autoridade, o maior país com mais mulher Então, eu sonho um dia que nós possamos ocupar esse espaço e que você, mulher sorrisense, possa ser protagonista da sua própria história e fazer a diferença. E dizer para você, o espaço na política não é fácil, mas mulher, ela nasceu com coragem, ela nasceu com resiliência, persistência, porque a mulher coloca um outro ser no mundo. Então, ela é capaz. E nós precisamos despertar em nós esse desejo de fazer a mudança. E a mudança real, ela acontece todos os dias. Então, mulher, parabéns pelo seu dia, que é todos os dias. Conte com essa vereadora, com essa servidora.
que está de portas abertas para ajudar. Quero ser uma para somar e dizer que eu estou aqui para somar com o município. Muito obrigada, Marlene. Obrigada. E parabéns para vocês também. Obrigada, a gente agradece.